Olá, hoje é 28 de novembro de 2024, é o último dia para inscrição no concurso dos Correios e eu vou fazer comentários sobre minhas sugestões sobre como você deveria estudar para a vaga de engenharia elétrica. Não exatamente como você deveria, minhas sugestões sobre estudar para essa vaga. Eu não quero ser arrogante dizendo como você deve fazer ou não, você faz do jeito que você quiser e bem entender. É somente para a vaga de engenharia elétrica, não é para a vaga de eletrônica, nem de telecomunicações, nem nenhuma outra vaga afim. Ainda que esses conteúdos para as vagas afins tem aqui no canal. Então se inscreva que você vai estudar também parte desse conteúdo de eletrônica e comunicações aqui no canal. Então se inscreva. Mas para a vaga de engenharia elétrica, para facilitar a nossa análise aqui do edital e para que seja mais breve possível, eu vou compartilhar minha tela. Você já sabe quando faz a inscrição, quando fez a inscrição, que você já escolheu também o lugar onde você vai fazer a prova e o lugar onde você pretende trabalhar. Isso não é definitivo para você que é novo em concurso, porque às vezes você passa num lugar, aí no fim das contas é chamado para outro. Isso pode acontecer, isso acontece. Você fica em cadastro de reserva, ainda que não tenha explicitado, se não me engano, nada sobre cadastro de reserva, isso pode acontecer e pode ser interessante. Dito isso, vamos ver aqui as marcações que eu fiz. Uma delas que eu fiz é que, apesar de estar descrito aqui o salário como 6.800, para arquiteto e engenheiro, o salário é de 10.302. Isso geralmente não é relevante. Por que motivo não é? Porque se você está desempregado, faz uma prova bacana e passa no concurso público, se é 10.300 ou 15.000, você vai do mesmo jeito. Então não fique nessa de eu quero o máximo, só quero Petrobras como o povo fica. Não, você quer um emprego público. Faça essa prova, se dedique a ela. Sim, pode ser um bom emprego, talvez seja melhor que você ter, do que o que você tem agora, talvez seja melhor do que não ter nenhum. Isso pode acontecer com você, pode estar acontecendo com você agora. Além de outros benefícios, como vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, plano de previdência complementar e plano de saúde. Eles falam aqui que poderá ser oferecido porque auxílio creche para quem não tem filho não tem sentido, né? Então, por isso que eles colocam aqui como poderá ser oferecido, porque no fim das contas pode ser que não tenha sentido para você. Aqui vamos ver a minha próxima marcação. Opa! A vaga que a gente está discutindo é analista de correios, engenheiro, engenharia elétrica. Não vou perder meu tempo dizendo que você tem que ser formado em engenharia elétrica, não é? Mas se você está para se formar, então talvez valha a pena você fazer do mesmo jeito, porque além de treinar, caso você seja aprovado, talvez dê tempo de você pegar o seu diploma ou algum documento que comprove que você se formou. Então, tá no final do curso, poxa, tenta fazer aí, vale a pena o esforço, talvez no sentido de que talvez você passe. Então, o esforço vai valer a pena, né? Aqui tem atribuições da profissão, mas no fim das contas as atribuições para engenharia são sempre as mesmas. A prova vai ter uma parte objetiva e uma parte discursiva. A parte objetiva, a parte objetiva tem língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta, ética e integridade, conhecimentos específicos. E não tenho nada o que te falar sobre língua portuguesa. Sobre a parte de matemática, eles fazem comentários aqui no edital. É a matemática básica. Eu não quero nem ler de tão básico o que é, porque você vai ver no edital que é matemática básica. Não é a matemática que cai nos concursos da Petrobras e da Transpetro, de coisa similar, que é de álgebra linear, cálculo vetorial, cálculo diferencial integral. Não é essa matemática, não. É matemática mais básica, viu? Então, você vai pegar e vai revisar a matemática do ensino médio, basicamente. Noções de informática, eu vou lhe dar a dica, na mesma página que você vai fazer o download desses arquivos, de uns 2 ou 3 canais, pelo menos um canal, que tem bastante coisa sobre informática para concurso. Então, é dica de outro professor, bacana o trabalho dele, não tem por que não sugerir, vou dar essa sugestão para você também. Conduta, código de conduta, ética e integridade, vou me abster de dar dicas, ainda que seja fácil de você encontrar, porque tem em muitos lugares. Por que eu vou me abster? Porque, de forma geral, muitos professores que tratam de código de conduta, ética e integridade, eles entram a fundo em normativos e muitas vezes nas provas de engenharia elétrica ou nas provas de concurso que não são voltados para a área de direito ou para áreas técnicas de analista administrativos, essa parte de conduta, ética e integridade é muito mais básica. Aí eu não quero correr risco de dar dica de coisa avançada, onde o cara fica tratando sobre detalhes de legislação,
quando cai, às vezes, aqueles absurdos como cai sobre ética do CREA, do tipo, você pode roubar, você pode matar, você deve agir com ética com seus colegas. Qual a resposta certa? Tem essas questões nesse nível de absurdo? Exagerei só um pouquinho, mas tem coisas que você percebe claramente que não preciso estudar para poder dizer isso. Basta eu não ser louco, né? Basta isso. Conhecimentos específicos, 20 questões. Aí você pode estar vendo aqui a quantidade de questões e pensar, 20 questões de 50. A parte específica não é tão pesada assim. Calma, porque existe peso, ponto por questão, ou peso por questão. Cada questão específica vale 2. Então, do total de 60 pontos, a parte específica vale 40 pontos. Veja que existem aqui os mínimos sobre cada uma das disciplinas que você deve atingir, mas esse não vai ser meu papel. Isso aqui com as marcações vai estar disponível para você também no mesmo link que você vai fazer o download das provas. Então, lá você vê. A prova discursiva, ela é de um tema da engenharia elétrica, especificamente, né? E ela vai ser corrigida apenas para aqueles que tiverem pontuações mínimas em relação à prova objetiva e cumprir 3 vezes a quantidade de vagas, do número de vagas de ampla concorrência. Aqui fala, somente serão corrigidas provas discursivas dos candidatos que foram habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de até 3 vagas do número de vagas, somando aqui ampla concorrência, negros, indígena e pessoas com deficiência, por cargo, especialidade, localidade, mais os empates na última posição de classificação, se houver. Vai ter um monte de lugar, cargo, especialidade, local, que vai ter apenas uma vaga. Então, apenas 3 provas serão discursivas, mais os empates. Então, a quantidade de provas discursivas a serem corrigidas não vai ser tão grande. Só que tem um porém. Tem muitos lugares que tem apenas uma vaga, apenas 2 vagas, mas são, ao todo, 50 vagas, se eu não contei nada errado, de engenharia elétrica. Ou seja, é uma quantidade de vagas boa. O grande problema para quem é concurseiro, vamos dizer assim, concurseiro raiz, é que você vai poder fazer a prova em muitos lugares do Brasil. Então, a concorrência vai ser bem distribuída e vai ser bem grande. Do ponto de vista dos Correios, isso é ótimo, porque ela quer o máximo de gente fazendo as provas para encontrar o melhor funcionário. Mas o concurseiro raiz, ele viaja. Então, para ele, quando o concurso é mais restrito, ele tem força econômica e disposição, principalmente, para viajar para fazer uma prova. E agora ele vai concorrer com todo mundo. Sim, você deve concorrer, você deve fazer a prova, você deve se testar, você deve se submeter ao estresse de fazer uma prova para adquirir mais experiência e, se possível, passar. Mas a gente vai discutir sobre a banca especificamente daqui a pouco, pegando algumas provas e eu te mostro algumas características que ela tem. E eu fiz marcações exatamente das vagas de engenharia elétrica. Esse arquivo, como te disse, você tem acesso. Então, aqui, ó, por lugar, por cargo também, a quantidade de vagas. Aqui tem pessoas com deficiência, vaga específica, negros barra indígenas e total de vagas. Então, fui somando esses valores aqui e encontrei 50 vagas. Então, a princípio, 150 provas terão a sua dissertação, a prova dissertativa, também a prova discursiva corrigida. A prova discursiva é uma redação com certas restrições de quantidade de linhas e, obviamente, restrita ao tema que for dado na hora da prova pela banca. Então, veja que em quase todos os estados, se não em todos os estados do Brasil, que eu acabei não passando olho nisso, eu acredito que todos os estados têm pelo menos uma vaga. Vale a pena você fazer? Vale. Vale sim a pena você fazer, porque vai estar próximo de você. A pior coisa que pode acontecer é você perder o concurso. Se você não fizer, você vai perder também. Aliás, a pior coisa é você perder R$ 42, porque a inscrição, se eu não me engano, é de R$ 42, se não me falha a memória. Então, no final das contas, sim, é uma coisa que vale a pena você fazer. Falo isso mesmo nesse momento que as pessoas já se inscreveram, provavelmente, porque muita gente não vai fazer a prova. É muito comum que exista uma quantidade de gente inscrita e 40%, 50% nem vai fazer a prova. Vale a pena você fazer, vale a pena você se submeter ao estresse, a não ser, obviamente, que você não estude nada e tenha que viajar e gastar mais dinheiro. Aí não, gaste seu dinheiro com alguma coisa útil, vá tomar uma cerveja, vá fazer um passeio, porque no fim das contas, se não estudou nada, é porque você se inscreveu só às vezes por pressão familiar, por outra coisa qualquer que talvez nem você mesmo saiba explicar.
Pronto, aqui chegamos à hora no qual a gente vê o conteúdo. Aqui eu vou conversar com você, pessoa que não me conhece, ou me conhece somente pelo YouTube, e também o aluno que tem o meu curso, porque eu tenho um curso para concursos, e para o meu aluno de curso para concurso, eu já escrevi até no e-mail antes, dizendo que você tem tudo isso lá. E tudo isso aqui não tá bem dito, por que motivo? Porque aqui, por exemplo, tem coisas do tipo conversores CCCC, CCCA, CACC e CACA. As bancas adoram fazer esse absurdo de colocar a eletrônica de potência como sendo uma linhazinha. Isso aqui, por si só, dá uma prova de concurso muito complexa. Na hora que você vai ver a prova, você percebe claramente que o que é cobrado às vezes é o mínimo. Mas é muito injusto que ela coloque tudo isso e depois não cobre quase nada. Basicamente, o que se cobra às vezes nas provas é retificador. Que coisa triste, não controlado, mas coloca tudo isso aí. Então, você não está estudando para a prova da Petrobras, onde você vê algo como isso e você sabe que tem que aprender um pouco de cada um dos tipos de conversores, efetivamente memorizando, inclusive, equações de valor médio, de valor eficaz, das topologias mais comuns, inclusive controladas. E aqui você sabe que não precisa, às vezes, de quase nada para poder responder a questão, porque ela quer algo mais conceitual. Não estou dizendo que a banca não vai mudar o seu estilo na hora dessa prova e vai colocar algo diferente, mas não é o habitual. Então, saiba que, apesar de terem coisas como essa aqui, de forma geral, dá para dizer que esse conteúdo não é extenso quando se compara aos conteúdos de Petrobras, de Transpetro, que nós tivemos em 2023, e de outros concursos grandes, como, por exemplo, vai ter o do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, que a prova vai ser mais ou menos na mesma época, que é muito mais complexo e tem muito mais conteúdo do que esse. Inclusive, se você está estudando para o Concurso Nacional Unificado, cuja banca é Sebrasp, da Justiça Eleitoral, cara, você está apto a fazer esse concurso também. Então, pega as provas que eu vou colocar para você e trate como lista de exercício. E não a lista de exercício para estudar para os dois concursos, não. É só para esse, porque o outro tem um nível muito mais elevado. Esse tem nível muito mais simples, o que não quer dizer que você vai passar, porque alguém tem que passar e só tem uma vaga. Não quer dizer obrigatoriamente que seja você. Então, no final das contas, esse concurso tem um conteúdo menor. E isso é outra coisa que vale a pena você pensar na hora de fazer a prova ou não, porque ele tem um conteúdo que é menor do que outro que você talvez já esteja de olho. Isso é algo relevante. O que é que tem aqui de surpresa para a gente? Não tem nada de surpresa. Não tem nada de surpresa do conteúdo técnico de engenharia elétrica. Vale a pena a gente dar uma olhada em provas anteriores, só passar o olho para você ver como é que ela cobra. Para você, de fato, ter a noção de que vale a pena fazer a prova porque não é tão difícil. Não quer dizer que vai passar, mas vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho uma prova de 2015, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Prova de engenharia elétrica, vamos passando. Vamos passando para chegar na parte específica. Olha aqui a parte específica. Vou fazer o primeiro comentário a você que está pensando em comprar um curso para fazer esse concurso. Eu acho, é minha opinião, e quem está falando vende curso para concurso. Eu acho que se for para comprar um curso para passar nesse concurso, não tem sentido você fazer aquisição nenhuma, gastar seu dinheiro para estudar para esse concurso, porque a forma como a banca cobra não tem nenhum desafio que faça você precisar da ajuda de um professor, da ajuda de um material específico, porque ele não é amplo para poder você se perder em tanto conteúdo, porque aquilo que tem lá não é cobrado nas provas, como você vai ver, com tanta complexidade, a tal ponto de uma videoaula de 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas te ajudar. É minha opinião. Vou lhe dar um exemplo bem claro, para você que não tem curso nenhum. Você consegue estudar tudo de circuitos elétricos com o conteúdo que eu tenho no meu canal Elétrica em Vídeos, que é outro canal, você que não me conhece, vai conhecer, vai ver na descrição logo do vídeo, vai ver, você vai me encontrar por aí. E também com o meu livro de circuitos, que é gratuito, não se preocupe não, você que não me conhece. Tudo de circuitos que é cobrado aqui, você consegue estudar com o meu canal ou com o livro. Olha só uma questão que tem aqui. Nessa questão aqui, sabe o que tinha difícil para mim? Olha só, o mais difícil que teve para mim foi saber
o que era um método de corrente de enlace. Eu olhei para isso e falei, meu Deus do céu, eu escrevi um livro de circuitos e não sei o que é o método de corrente de enlace, fui no Google procurar. Aí o IA do Google lá chegou e respondeu. Os 3 passos era basicamente análise de malhas. Eu achei que fosse uma coisa do outro mundo, porque eu nunca ouvi falar desse nome. Foi a única coisa que me confundiu aqui, por exemplo, numa questão como essa, que é uma questão de circuito resistivo com fonte de corrente não controlada. Para você que tem o meu curso, sabe que isso aqui é bobo, porque a gente já respondeu 20 questões disso. E você que acompanha no meu canal também sabe que a gente tem isso em abundância, você que baixou meu livro também, ou que estudou circuitos na faculdade, que isso é simples. Olha só o que temos aqui de transformada de Laplace. A você que é meu aluno do curso, olha só que coisa. Eu não quero dizer a palavra ridícula, mas a palavra é essa, né? Basicamente, ele lhe dá uma função f de t no domínio do tempo e depois ele pede a correspondente no domínio da frequência. Enquanto a gente, num curso de verdade, a gente gasta nosso tempo, investe nosso tempo em métodos para solucionar isso numericamente. A gente está falando de estabilidade de sistema de controle, a gente está falando de métodos diversos, de técnicas matemáticas para solucionar com exemplos numéricos, enquanto aqui o que é que ele cobra? A correspondência de uma tabela. Aqui, basicamente, você vai ver que a resposta certa, ou melhor, a errada, essa aqui é que não corresponde, é elevada a menos AT, aqui deveria ter um mais, é 1 sobre S mais A. Pronto, você sabe isso? Sabe que a resposta errada, o item errado, melhor dizendo, é o item D, sendo que na prova do concurso dos Correios, só para te avisar, é múltipla escolha, mas não é ABCDE, é só ABCD, ou seja, é um facilitador. Quer dizer, então, professor, que a prova está mais fácil? Não. Lembre-se, tem uma vaga num certo lugar. Quem vai passar é o melhor, mesmo que tenha só A e B, mesmo que seja certo ou errado. Não interessa quantas opções tem, não interessa o quanto a prova é fácil. O problema da prova ser fácil é que ela tira de você a possibilidade de errar. Por que motivo? Porque quase todo mundo vai acertar, todos os bons, desculpe, os bons vão acertar quase tudo. Então, um único erro já elimina. Enquanto se a prova fosse difícil, então mais gente vai errar. Olha só, por exemplo, uma questão como essa aqui, ó, ao lado. O cara dá um monte de símbolos, equação, unidade no sistema internacional e dá uma interrogação com o momento angular e pede a você para fazer análise de unidade. Isso é a prova habitual da banca IFBC. Isso é habitual. Outra coisa muito comum na banca, sabe o que é? As provas são bem conceituais sobre o ponto de vista de que ela lhe cobra um conteúdo e você tem que saber ou não saber. Não é como o caso da Sebrasp, que você tem o certo ou errado, as questões são conceituais, mas ela cobra raciocínio e as questões têm conta lá também. Lá um cálculo de curto-circuito é cobrado com o diagrama do circuito, que você tem que botar em PU, tem de fazer conversão às vezes de base, tem de fazer o cálculo de um curto-circuito monofásico ou bifásico. O meu curso serve para isso. Os cursos que você vier a comprar têm de servir para isso. Não tem sentido comprar um curso para algo que é conceitual, no qual um diagrama de circuito, um diagrama unifilar não vai ser dado para você mudar a base, para você fazer conta de um cálculo de circuito monofásico ou um cálculo de um curto-circuito bifásico, saber como colocar os diagramas de sequência de fase positiva, negativa e zero para calcular um tipo de curto, fase, terra, por exemplo. Então, se vai ser conceitual, como é que você vai comprar um curso para isso? Eu não vejo sentido e eu acho que você deveria poupar seu dinheiro se você estiver pensando em comprar um curso para essa prova de engenharia elétrica dos Correios. Eu acho que você devia estudar, se você não tem nenhum curso, por conta própria. Ou então adquirir um curso pensando em concursos mais difíceis, no qual esse concurso mais difícil que você estiver estudando faz parte do conteúdo, esse que está no concurso dos Correios também. É esse o meu ponto de vista. Só um comentário que eu quero dar ênfase é que eu vou passar essas provas para vocês, mas os concursos anteriores, nos editais de concursos anteriores, conteúdos que eram de eletrônica também estavam na prova. E agora, é bem provável que o conteúdo de eletrônica não seja muito específico para a prova de elétrica, porque eles têm uma vaga específica de eletrônica e uma vaga específica de telecomunicações. Então, geralmente, quando tem elétrica, eletrônica, telecomunicações e às vezes controle, automação ou computação,
a forma como os assuntos são segmentados são bem explícitas. Não quer dizer que ele não vai te cobrar algo de eletrônica, porque faz parte da eletrônica básica, faz parte do engenheiro eletricista na formação de elétrica, pura e simplesmente, mesmo na habilitação de eletrotécnica, saber um pouco de eletrônica básica. Mas questões muito difíceis de eletrônica não vão existir para a prova de elétrica. Ainda que provavelmente não existam questões muito difíceis de eletrônica, nem mesmo para a prova de eletrônica, porque não é o perfil da banca fazer questões com muita complexidade. O que não quer dizer que eu saiba fazer, eu não disse isso. Eu estou dizendo que o habitual é que ela não cobre questões difíceis, as questões sejam relativamente simples, que você consegue resolver em 1, 2 passos, ou simplesmente lendo, sabendo qual é a resposta e marcando. Também é muito comum nas questões dela. Só para mostrar outros exemplos, aqui, ó, até um contra-exemplo, algumas outras questões que têm circuitos e têm cálculos, por exemplo. Aqui, outra questão que envolve a equação de transitório. Eu não fiz a questão, mas já consigo imaginar que a gente consiga até encontrar a resposta meio de forma simples, que dá para ver que o circuito é simples, que ele pode ser simplificado, dá para ver que aqui a gente consegue encontrar uma resistência equivalente e o circuito fica pura e simplesmente um capacitor em série com um resistor. Então, dá para ver que a gente simplifica. Thevenin, que é o clássico. Thevenin cai em qualquer prova. Olha só aqui uma questão de eletrônica, onde bota o circuito e simplesmente se coloca o tipo do circuito, o que é que ele faz. Não se pede o cálculo. Em provas da Sebrasp e SES Gran Rio, não somente se coloca o circuito com valores literais, ou às vezes numéricos também, com capacitor junto e se pede a função de transferência no domínio da frequência, no domínio S ou no domínio ômega, né? No domínio da frequência de Laplace ou no domínio da frequência de Fourier. Então, veja a diferença de complexidade, o quanto não vale a pena você comprar um curso pensando nisso. Não vale a pena. Olha só o que tem aqui de PU, como é relativamente simples. Poxa, quando a gente faz as provas da Petrobras lá no nosso curso, isso aqui é piada, né? Ah, meu sonho é que a prova da Petrobras tivesse um negócio de PU dessa forma. Não, não é para ter isso. É para ser difícil mesmo, porque senão você vai concorrer com uma pessoa que estuda sozinha e com pouco conhecimento consegue acertar as questões. A intenção é que seja difícil para que você se diferencie, não que seja fácil. E a banca ela trata disso aqui fácil. Só porque eu falei de faltas, olha só, faltas assimétricas, não tem cálculo, basicamente. Você olha e sabe o que tem que responder. Ao final da prova de cada um dos arquivos PDF, eu coloco aqui o gabarito, ó. Então, no mesmo arquivo PDF tem a prova e o gabarito no final. Tive esse trabalho, para que você não tenha esse trabalho, são 10 provas que você pode fazer o download. Aí você pode estar se perguntando que professor burro, porque ele vende curso, está dizendo para não comprar o curso dele. Pronto, acaba a discussão aqui e, de fato, não tem sentido você comprar um curso para isso, porque o meu curso é feito pensando em Petrobras, Transpetro, vagas militares, é feito para provas difíceis, não para provas simples. Eu não quero dizer fáceis, porque não é fácil. Eu certamente perderia o concurso para os meus alunos. Por que motivo? Porque eles são concurseiros. Eles fazem prova com frequência e memorizam coisas. Eu digo nas aulas de forma frequente que meu objetivo é, depois de explicar, esquecer os assuntos, porque eu não posso ter tudo na minha cabeça, porque eu preciso saber muito mais do que eu estou apresentando. É diferente dos meus alunos que precisam saber aquilo que é relevante para a prova de concurso e, obviamente, tem a memória mais filtrada do ponto de vista de que há informações que eles tiram da cabeça para ficar com o básico que cai nas provas. Então, se você quiser estudar em alto nível, beleza, entre no meu curso, mas não pensando nesse. Não compre curso nenhum pensando na prova de engenharia elétrica dos Correios. Estude sozinho, guarde seu dinheiro. E venha para a Bahia, comer um acarajé e tomar um banho de mar por aqui, depois de ser aprovado no concurso público. Era essa a dica que eu tinha para lhe dar. Pegue esses arquivos, na descrição do vídeo tem as orientações e espero que você se dê bem nas provas e depois venha aqui dar o feedback, dizer como foi nas provas, se achou fácil, se achou difícil, ou dizer simplesmente que minhas dicas não valeram a pena ou valeram a pena. Te aguardo, então, na próxima dica.